14º capítulo do Peregrino, parte B. Vi então, no meu sonho, que Cristão e Esperança abandonaram, conservando-se ambos a certa distância na sua frente. Um deles, olhando para trás, viu 3 homens que seguiram o próprio interesse, o qual cumprimentou respeitosamente quando se aproximaram, recebendo em troca afetuosas saudações. Eram esses os recém-chegados 3 senhores. O senhor apego ao mundo, o senhor amor ao dinheiro e o senhor avareza. Antigos conhecidos de próprio interesse, que juntamente com eles frequentava a escola do senhor Cobiça, na cidade do amor ao ganho. Esse sábio professor ensinara-lhes a arte de adquirir tanto pela violência, pela fraude, pela adulação e pela mentira, como sob o pretexto de religião, e todos os 4 tinham aproveitado com as lições a ponto de poder qualquer deles tomar sobre si o encargo de encher a escola. Coisa séria, né? Ainda mais alguém que faz da religião um meio de ganho fraudulento. Terrível. Depois de se haverem saudado reciprocamente, como já disse, Amor ao Dinheiro perguntou ao próprio interesse: quem eram os que iam na frente, pois ainda avistava ao longe Cristão e Esperança? O próprio interesse responde: são os habitantes de um país longínquo que vão peregrinando a seu modo. Amor ao Dinheiro: que pena é não se terem demorado mais um pouco para podermos gozar da sua boa companhia, porque todos somos peregrinos. Próprio interesse: é verdade, mas aqueles são tão rígidos, amam tanto as suas ideias e têm tão pouca consideração pelas de outrem, que por mais piedoso que seja, ninguém lhes agrada, se não pensa como eles, e logo se apartam da sua companhia. Avareza: isso é mal, mas há muitos exemplos de pessoas demasiado justas, cuja rigidez os faz julgar e condenar a todos, exceto a si próprios. Quais eram, então, os pontos em que divergiam de suas opiniões, próprio interesse? O próprio interesse responde: eles asseguram na sua inflexibilidade que devem prosseguir em seu caminho com todos os demais, enquanto eu quero esperar o vento e a maré. Eles não duvidam arriscar tudo por Deus. E eu desejo aproveitar-me de todas as ocasiões para assegurar a minha e os meus bens, e eles empenham-se em sustentar suas ideias, ainda que estejam em oposição às de todo mundo, e eu sigo os preceitos da religião enquanto, até onde o permitem, os tempos e a minha própria segurança. Eles estimam a religião, ainda que seja pobre e desgraçada. Eu estimo-a enquanto ela anda com esplendor e com aplauso. Não está a fim de pagar preço, né? Apego ao mundo: tendes vós muita razão. Pela minha parte, considero muito tolo aquele que, podendo guardar o que tem, é tão nécio que o deixa perder. Sejamos sábios como serpentes e ceifemos a erva em tempo próprio. A abelha conserva-se imóvel durante o inverno e só aparece quando pode reunir o proveito com prazer. Deus manda o sol, a chuva alternadamente. Se eles querem andar à chuva, deixemo-los e vamos nós andando com bom tempo. Pela minha parte, prefiro a religião que seja compatível com a posse e com o gozo das dádivas de Deus. Pois se Deus nos concedeu as coisas boas da vida, quem será tão destituído de razão que possa imaginar que o Senhor não quer que as conversemos e guardemos por causa dele? Abraão e Salomão enriqueceram na sua religião. Jó diz-nos que o homem do bom tesourará ouro como pó. Mas, por certo, seria com esses que aí vão adiante, se efetivamente são como vós dizeis. Avareza: parece-me que estamos todos de acordo nesse ponto, e não creio que haja dúvida em mudarmos de assunto. Amor ao dinheiro: nada mais temos a dizer a estes a respeito. E quem não crê na Escritura e na razão, que ambas estão do nosso lado, não conhece a sua liberdade própria na busca da própria segurança. Próprio interesse: amigos, pelo que se vê, todos somos peregrinos, e para melhor nos apartarmos das coisas más, permitam-me que lhes proponha uma questão. Suponhamos que um pastor de almas ou comerciante, a quem se apresentasse a ocasião de possuir as boas coisas desta vida, mas que não pudesse alcançá-las de modo algum, sem que fizesse, pelo menos na aparência, extraordinariamente zeloso em algum ponto da religião, com que até então se não houvesse importado muito. Não lhe será permitido empregar os meios necessários para obter o seu fim, sem por isso deixar de ser homem honrado? Amor ao dinheiro:
Vejo o fundo da vossa questão, e com o amável consentimento desses cavalheiros, vou dar-vos uma resposta, que considerarei primeiro em relação ao pastor. Imaginemos um homem desta classe, um homem bom, que possui um benefício muito pequeno e que, na expectativa do outro mais cômodo e mais frondoso, tem ensejo de obter, com a condição de ser mais estudioso, de pregar mais e com maior zelo, apesar das opiniões contrárias. Eu não vejo razão alguma para que este homem não possa fazer isso e ainda muito mais, uma vez que tem ocasião, sem deixar de ser homem honrado. E por quê? Primeiro, desejar um benefício melhor e lícito, sem a menor contradição, posto que seja a providência que o depara, assim pode obtê-lo, e se isso está ao seu alcance, não se prende com questões da consciência. Segundo, além do que, desejo desse benefício torna-o mais estudioso e mais zeloso pregador, obriga-o a cultivar mais o seu talento, tudo que é, sem dúvida, muito em conformidade com a vontade de Deus. Terceiro, quanto a acomodar-se ao caráter de seu povo, deponho em suas asas alguns dos princípios e supõe que é dotado de um espírito cheio de abnegação, de proceder doce e atrativo, que é mais apto, portanto, para o ministério pastoral. Quarto, deduzo, pois, que um pastor que troca um benefício pequeno por outro maior não deve ser acunhado de avarento, antes, pelo contrário, visto que assim melhora suas faculdades e seu zelo. Deve considerar-se que não faz senão seguir a sua vocação e aproveitar-se da oportunidade de fazer o bem que se lhe depara. Quanto à segunda parte da questão, isto é, com referência ao negociante, suponhamos que seu negócio é muito reduzido, mas que, tornando-se religioso, pode melhorar de sorte, encontrando talvez uma esposa rica, o maior número de fregueses. Quanto a mim, não vejo razão alguma para que isso não possa fazer-se com lisura. Por quê? Primeiro, o tornar-se religioso é uma virtude, qualquer que seja o caminho que se siga para o realizar. Segundo, também não é lícito procurar uma esposa rica ou mais e melhores fregueses. Terceiro, além do que o homem que alcança essas coisas, fazendo-se religioso, obtém uma coisa boa, de outras igualmente boas, e torna-se a si mesmo bom. Consegue muitas coisas boas, boa esposa, bons fregueses, bons ganhos, e torna-se bom. Logo, fazer-se religioso para obter todas essas coisas é uma tentação boa e de proveito. Tem interesse na religião só com a questão financeira. Isso é problemático, né? Essas palavras de amor ao dinheiro foram muito aplaudidas por todos, concluindo-se unanimemente que tal doutrina era sã e vantajosa. E como lhes parecia que não podia ser contestada, resolveram apressar o passo para propor a questão a cristão e a esperança. E com tanto maior empenho quanto sabiam que eles tinham combatido as opiniões de próprio interesse. Começaram logo a chamá-los em altos brados, obrigando-os a parar e esperar. Tinham resolvido de quem havia de propor a questão não seria próprio interesse, mas sim apego ao mundo, porque, na sua opinião, a resposta que este recebesse não seria tão acalorada como a que recebera próprio interesse. Assim que alcançaram os dois peregrinos, todos se saudaram, e apego ao mundo expôs a questão pedindo favor de a resolverem caso pudessem. O cristão respondeu nesses termos: não só eu, mas até qualquer novato em religião poderia facilmente responder a 1000 perguntas como essa. Por quê? Se é lícito seguir a Cristo por causa dos pães, como se vê em João 42:26, quanto mais abominável será servir-se de Cristo e da religião como meio para conseguir gozar as coisas do mundo. Só os gentios, os hipócritas e os demônios e os feiticeiros poderão citar semelhante opinião. Primeiro, os gentios. Quando Ramor e Siquém quiseram possuir as filhas e os gados de Jacó, e viram que não havia outro meio para conseguir se não deixarem se circuncidar, disseram aos seus companheiros: se todos os nossos varões se circuncidarem, como eles fazem, todos os seus gados, toda a sua fazenda serão nossos. Interesse, né? Tomar as coisas de Jacó. Essa história está em Gênesis 34, 20 a 24. O que eles buscavam eram as filhas e os gados de Jacó. A religião era apenas um meio para obter seu fim. Segundo, os fariseus hipócritas também foram religiosos, deste gosto. Grandes orações eram entre eles o pretexto para devorarem a casa das viúvas,
e por isso o resultado foi maior condenação da parte de Deus, conforme Lucas 20, 46 e 47. Terceiro, tal era também a religião de Judas. Esse demônio era religioso pela bolsa e pelo que ela continha, mas perdeu-se e foi expulso como filho da perdição. Quarto, nessa religião estava também filiado Simão Mago, que queria possuir o dom do Espírito Santo para ganhar dinheiro, mas recebeu da boca de Pedro a merecida sentença, conforme Atos 8, 18 a 23. Quinto, também não posso deixar de dizer que todo aquele que toma a religião para possuir o mundo a deixará, se necessário for, para não abandonar este. Pois é tão certo que Judas se fez religioso por causa do mundo, como é certo que pela mesma causa vendeu a sua religião e o seu Senhor. Responder afirmativamente à questão que expusestes, como me parece que vós tendes respondido, e aceitar essa resposta como boa é ser pagão, hipócrita e filho da perdição. E assim a vossa recompensa será condigna com as vossas obras. Ouvindo esse discurso, ficaram os falsos peregrinos sem saber o que haviam de replicar. Então o cristão disse para o seu companheiro: se estes homens não podem sustentar-se ante a sentença de homem, o que será quando se apresentarem no tribunal de Deus? Se os vasos de barro os fazem calar, o que será quando forem repreendidos pelas chamas de um fogo devorador? Cristão e Esperança continuam o seu caminho, até chegar a uma bela planície chamada Alívio. Muito agradável lhes foi atravessarem essa planície. Mas o prazer foi pouco duradouro, porque ela era pouco extensa. Encontraram, do outro lado, uma colina chamada Lucro, e nessa colina havia uma mina de prata. Alguns dos viajantes que tinham passado por aquele sítio haviam deixado a estrada para visitarem a mina, a qual julgavam muito rara. Aconteceu-lhes, porém, que, aproximando-se demasiadamente da abertura do poço, o terreno que pisavam cedeu, por ser falso, e foram precipitados no abismo, onde encontram a morte. Outros que não morreram ficaram aleijados e estropiados, e nunca mais puderam recuperar as forças enquanto viveram. Vi então no meu sonho que, a pequena distância do caminho e próximo à entrada da mina, estavam Demas a chamar constantemente os transeuntes e a convidá-los a admirar aquela maravilha. Vendo o cristão e o seu companheiro, começou a chamá-los, dizendo: olá, aproximai-vos, se quereis ver uma coisa surpreendente. O cristão disse: que coisa poderá ter tamanho interesse que nos obriga a parar e a desviar-nos do caminho? Demas: aqui há uma mina de prata, onde se pode cavar e alcançar um tesouro. Se queres vir, podereis levar grande riqueza com pequeno trabalho. Esperança: vamos vê-la? Cristão: não, já tenho ouvido falar desta mina e de muita gente que já tem perecido. Além disso, este tesouro é um laço para os que procuram, porque os estorva na sua peregrinação. Cristão gritou então a Demas, dizendo: não é verdade que esse lugar é perigoso? Não tem estorvado a muitos na sua peregrinação? Oséias 4, 16 e 19. Demas disse: só é perigoso para os descuidados. E corou ao dizer essas palavras. Estava mentindo, né? Cristão: Esperança, nem mais um passo devemos dar nessa direção. Continuemos nosso caminho. Esperança: quando o próprio interesse chegar aqui, por certo vai haver a mina, se para isso o convidarem. Cristão: disso não tenho a menor dúvida, porque esses são os seus princípios e é quase certo que encontraria a morte. Então não quereis vir? Disse Demas. Cristão: resolutamente: não. Demas, tu foste inimigo dos caminhos retos do Senhor, e já foste condenado por um dos juízes da sua majestade, por te haveres desviado na mesma condenação. Se nos desviamos no menor ponto que seja, por certo que o nosso Rei e Senhor será sabedor disso, e envergonhar-nos-á onde menos queremos ser envergonhados, que é na sua presença. Demas respondeu: eu penso como vós, e se quereis esperar um pouco, acompanhar-vos-ei. Cristão: como te chamas? Não é o teu nome porque te tratei? Demas disse: sim, é sim. Chamo-me Demas e sou filho de Abraão.